Então vamos lá, gente. Alguém tem alguma dúvida da aula passada? Se tiver, essa é a hora. Nenhuma dúvida da aula passada. Ok, tranquilo. A aula passada, a gente terminou querendo dar uma interpretação geométrica para as transformações de Lorentz, né? Então, ou seja, a gente sabe que a gente sabe que as transformações de Lorentz possuem essa forma, x menos vt, e ct', que é igual a gama CT menos V sobre C x. Tá certo? Mas a gente pode escrever as transformações de Lorentz inversas, que vão ser x igual a gama x' mais VT e CT, que é igual a gama CT' mais V sobre C x. Tá certo? E a gente quer então poder desenhar aqui. A gente quer então poder fazer. A gente sabe que, por exemplo, no diagrama de espaço-tempo, a gente tem esses eixos, a gente quer conseguir desenhar o eixo x' e o eixo ct'. A forma que a gente faz isso, então, a gente sabe que o eixo x é o eixo x', ele é composto por todos os pontos em que ct' é igual a zero. Se a gente olha para essas equações, o que que isso vai dar para a gente? Isso dá, vamos reescrevê-las aqui. Isso é x gama x mais vt. Isso é ct gama ct' mais v sobre cx. X', t', linha. Pronto, agora sim está certo. Bom, quando o ct' é zero, que a gente vai ter aqui é que o x é igual a gama x', ou seja, como a gente tinha concluído, mas de forma errada ontem. Essa relação é uma relação linear, tal que, se a gente olha para essa equação aqui também, a gente vai ter que CT é igual a gama VC x'. Só que o x', a gente acabou de achar a relação ali, isso é gama V sobre C, 1 sobre gama x. Gama corta com gama, a gente tem CT igual a V sobre C x. E esse V sobre C é uma coisa que a gente vai chamar de beta daqui em diante, e ele é o que a gente chama da rapidez. Ou em inglês, né? Vocês vão ver como rapidity, tá certo? Que ele é o que dá essa porcentagem da velocidade entre os observadores com relação à velocidade da luz. Tranquilo? E aí isso faz com que a gente possa desenhar esse eixo, então, como sendo uma linha reta, mas ele não é qualquer linha reta, ele é uma linha reta justamente com essa inclinação, a inclinação de beta. Isso é o x', tá certo? A gente pode fazer a mesma coisa para o outro eixo, o eixo ct'. Ele vai ser um eixo composto por todos os pontos em que o x' é zero. Se a gente olha para essas transformações aqui, então isso vai dar para a gente agora que o x é gama vt' e ct é gama ct'. De novo.
É uma relação linear, então é uma reta. E isso vai dar o slope disso pra gente, né? O motivo pelo qual isso aqui dá a inclinação é porque se a gente faz CT sobre X, né? Isso é igual ao beta. Isso é justamente uma inclinação. E aqui é similar. Se a gente faz CT sobre X, a gente vai arranjar gama CT' sobre gama VT'. Corta, 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 corta. Isso aqui dá um sobre beta. Um sobre beta. Caramba. Isso aqui dá um sobre beta. Tá certo? Ou seja, também vai ser uma reta de CT', tá certo? Mas é uma reta com outra inclinação. Dessa vez é uma reta que ela tem essa inclinação de um sobre beta. Eu tô achando isso um pouco esquisito, mais uma vez. Mas tá certo. Isso é sobre V. Isso é um sobre beta. Ou seja, esse ângulo aqui. Ah, não, tá. É porque. Ok. Claro, claro. É porque esse ângulo todo seria um sobre beta, mas esse ângulo aqui seria beta. Creio que seja isso. Bom, a ideia principal é essa aqui. Ou seja, é a gente descobrir isso e a gente sabe que essa reta que fica aqui justamente no meio, que tem 45 graus, ela é a x igual a ct, que é a reta que divide tudo da velocidade da luz, do côno de luz, enfim, tudo que a gente discutiu já na aula passada. Tranquilo? Alguma dúvida sobre isso? Nenhuma dúvida? Ok, tranquilo. A gente vai voltar agora para o que a gente estava falando antes da estrutura do espaço-tempo. Ah, e é o seguinte, vamos exemplificar algumas diferenças entre o que a gente sabe da mecânica newtoniana e o que a gente sabe da relatividade restrita. Por exemplo, na mecânica newtoniana, Newton, a gente tem que ds2 é igual a um dx2 a um dx, uma coisa assim, não é isso? E a gente sabe que isso é invariante sobre o conjunto de transformações de Galileu. A gente mostrou, não tudo isso, mas a gente mostrou uma porção disso e vocês sabem isso, alguns de vocês sabem isso dos cursos de mecânica. Mas que a gente sabe então que isso é invariante sobre rotações e translações, né, por exemplo. E além de tudo, isso aqui é como uma norma no espaço R3, tranquilo? Mas, em relatividade restrita, a gente tem uma coisa assim, pelo que a gente viu até agora. Opa, dt2 menos, tá certo? E a gente sabe que isso é invariante sobre rotações, a gente sabe que isso é invariante sobre translações, tanto temporais quanto espaciais, e a gente sabe que isso e isso é invariante por transformações de Lorentz. Mas aí vem uma pergunta que é:
Como promover isso a uma norma? Porque tem um sinal de menos, né? E a gente sabe que uma norma ela é sempre positiva definida. Então, como a gente pode lidar com isso, tá certo? E para exemplificar isso, a gente vai fazer a seguinte coisa. Por exemplo, uma forma que eu acho que a gente chegou a escrever na primeira aula é que a gente pode reescrever isso aqui como sendo simplesmente isso aqui, não é isso? E por consequência, a gente pode escrever isso com notação inicial, como sendo isso aqui. Lembrando que a gente está falando da convenção de soma de Einstein, em que se eu tenho índices repetidos, mas mais especificamente o embaixo e o em cima, por exemplo, que é quando a gente tem uma contração desses índices, isso significa que a gente está tendo uma soma entre eles. Então, normalmente a gente não escreve o somatório aqui, mas a gente pode escrever, sem problema nenhum. Isso é um somatório em J, de J igual a 1 até 3. Tranquilo? E lembrando que isso aqui é o delta de Kronecker. Tranquilo? Lembrando que isso é definido como sendo. Opa, deixa eu escrever isso direito. Isso é definido como sendo um para todo i igual a. Opa, igual a j. E zero para todo i diferente de j. Ou seja, é uma matriz de identidade. Tá certo? Isso é o que a gente chama de métrica do nosso espaço. É uma ferramenta matemática que nos dá a noção de medir distâncias no nosso espaço. E, similarmente, a gente vai ter uma métrica para o espaço de Minkowski, que é o que a gente vem falando. A gente vai ter uma métrica que vai ser dessa forma. Lembrando que índices gregos, eles vão de 0 até 3, em que zero sempre representa a componente temporal, e os índices latinos, eles vão de 1 a 3, representando então só componentes espaciais, tá bom? E aí fica a pergunta de o que é esse éter? Bom, a gente sabe que o ds2 ele é c2 dt2 menos dx2 menos dy2 menos dz2. E eu estou dizendo que isso vai ser de forma equivalente ao que a gente fez antes, tipo, por analogia. Isso é isso aqui, tá certo? Então fica a pergunta de o que é esse eta? A gente pode definir então esse eta, percebe só. Ele é uma matriz, é como uma matriz, ele na verdade é todos esses objetos que a gente está falando. Eu em nenhum momento falei isso, porque a ideia é que esse curso seja um curso introdutório, então eu não quis introduzir muito jargão e etc. Mas ele é um tensor. Mas a gente pode representar ele, uma das possíveis representações dele é uma matriz. A gente pode representar ele como sendo uma matriz diagonal, em que ela é uma matriz 4 por 4 porque o espaço é quadro, o espaço-tempo é quadridimensional, tá certo? E que as componentes dele são um menos um menos um menos um. Tá certo? E aí a gente tem uma concordância com os nossos resultados. Agora a gente tem uma consistência com esses resultados. Tá ok? E aí, dessa forma, a gente pode falar de uma espécie de norma para os nossos vetores, né? Então, por exemplo, o S2 que a gente tinha escrito antes, isso vai ser simplesmente. Eu vou ficar omitindo aqui, eu vou escrever só assim, tá certo? Eu não vou ficar dizendo que é de 0 a 3, não. Eu acho que todo mundo já entendeu que é de 0 a 3.
Então a gente pode escrever simplesmente assim, x mu, x nu. E isso é igual a ct2 menos x2 menos y2 menos e2. Tá certo? E isso também dá uma forma da gente mapear os vetores, porque agora um vetor ele ter índices em cima, como a gente veio escrevendo aqui, ó, ou ele ter índices embaixo, faz total diferença. Então veja só, percebe que x, por exemplo, x mu com índice embaixo, ele nada mais vai ser do que x, ou eta, vou dar um espaço aqui, isso é eta, mu no, x no. E aí, claro, tem um somatório. Percebe qual é o índice que está repetindo aqui? É só o nu. Então, o somatório é só em nu. Aqui, tá certo? E aí, percebe a seguinte coisa: que se a gente considera que o x nu, ele nada mais é do que ct x vetor, não é isso? Então, quando a gente multiplicar ele pelo eta para achar o com índice embaixo, o que isso vai resultar é que o x mu com índice embaixo, ele é ct menos X. Então percebe que eles são diferentes, não é a mesma coisa, tá bom? Você pode calcular esse produto explicitamente, né? Você faria aqui uma coisa seria menos menos um e multiplica isso aqui por um CT, X, Y, Z. Você vai ver que você vai chegar exatamente nesse resultado, tá certo? Alguma dúvida, gente? Isso é importante, isso é o coração da coisa. A gente vai usar muito essas ideias aqui. Se você não entendeu essa parte, vai ser um pouco difícil de acompanhar o resto da aula. Então, se precisar a gente repetir umas 3 vezes essa parte, não tem problema. Ok, vamos continuar então. Continuando, então percebe a seguinte coisa. A gente acabou de estabelecer esse eta como sendo a nossa métrica para esse espaço, tá certo? Para esse espaço-tempo. E percebe que, por exemplo, na mecânica newtoniana, o que que a gente tinha? Newton. A gente tinha a nossa métrica, era a delta, não é isso? No R3. Mas percebe que para Minkowski, uma escolha natural que você poderia tentar seria simplesmente isso aqui tá certo, né? Para Minkowski, uma escolha natural que você poderia tentar seria a delta com R4, já que o espaço é quadridimensional. Mas isso não dá certo. A gente viu que a natureza do espaço-tempo ela é um pouco diferente, ela difere. O que é o certo? O certo é o eta com um R4. Isso sim. Essa estrutura matemática, essa estrutura geométrica é que realmente está certa. Mesmo que a gente possa ter uma norma que não necessariamente é positiva definida, tá bom? Como a gente vai ver já já. Foi uma coisa que a gente explicitou na aula de ontem também, pela separação dos intervalos, mas isso vai ficar um pouco mais claro ontem, até pela dúvida, acho que foi do Pedro, tá bom? Alguma dúvida sobre essa anotação aqui? Que eu simplesmente expliquei, foi a métrica e o espaço, e o espaço. E aqui a métrica e o espaço. Métrica e o espaço. Nenhuma dúvida? Ok, vamos continuar então. Agora é onde a gente realmente começa a dinâmica relativística até então. Até então a gente estava mais preocupado com efeitos cinemáticos, né? E sobre a dinâmica relativística, vamos suponha que a trajetória das partículas
seja parametrizada por um certo parâmetro lambda. Ou seja, o que eu estou falando é o seguinte: considera o diagrama de espaço-tempo. Ou melhor, considera o espaço-tempo. Você tem uma certa trajetória aqui. Ao longo dessa trajetória, essa trajetória é toda caracterizada por um parâmetro. Esse parâmetro é um parâmetro lambda. Como esse parâmetro é um parâmetro lambda, a gente pode dizer que toda essa trajetória aqui, que é xmo, é igual a um xmo de lambda, tá ok? E por consequência, o vetor velocidade tangente a todo ponto da trajetória, ele é simplesmente dxmo de lambda. Ou seja, aqui nesse ponto a gente tem um humo desses, aqui nesse ponto a gente tem um humo desses, aqui nesse ponto a gente tem um humo, nesse ponto a gente tem um humo. Como a gente já sabe, vetor velocidade é tangente a todo ponto, ok? E a gente vai ter que construir isso explicitamente. Mas uma pergunta natural é: o que é esse parâmetro lambda? E qual é uma boa escolha desse parâmetro lambda, né? Porque a gente quer que ele atenda a alguns critérios. Como, por exemplo, ele tem que só evoluir em uma única direção, né? Ou seja, ele não pode ser uma coisa que oscila, e ele tem que só crescer ou só decrescer, que vem justamente disso de ele evoluir em uma direção só, tá certo? E para responder isso, vamos considerar, por acaso, uma trajetória que ela tem y igual a y0 e z igual a z0, ou seja, são constantes, né? Uma coisa que a gente vai ter a partir disso, então, é que o nosso elemento de linha, ele é C2 dt2 menos, lembrando que isso tudo são funções de lambda, menos dx2, que é uma função de lambda, tá certo? Ah, e dado isso aqui, como o humo é igual a dxmo de lambda, isso implica que dx de lambda, porque o y e o z são constantes, isso seria igual a simplesmente um v, uma velocidade. Como isso aqui é igual a simplesmente uma velocidade, percebe que isso é a mesma coisa, essa expressão aqui, percebe que ela é a mesma coisa de como se a gente tivesse a relação da velocidade medida por um observador com coordenadas t e x. Isso permite a gente reescrever a métrica como sendo c2 dt2 menos v2 dt2. Ou seja, isso aqui é c2 menos v2 sobre c2 dt2. Tá certo? E menos aqui, claro, né? E tem um menos. E o que é interessante é que a gente pode renomear isso. Então, a gente pode tomar um d tal ao quadrado, por exemplo, que ele é igual a justamente um menos v2 sobre c2 de dt2. Ou seja, o que é isso aqui? Isso é o gama, né? Então, d tal 2 é igual ao gama, é um sobre o gama, na verdade, isso, né? Isso é um sobre o gama ao quadrado dt2. Isso permite a gente reescrever o nosso elemento de linha como sendo ds2, que é igual a menos c2 dt2, d tal 2. Só que essa relação reescrita dessa forma com tal,
ela vai dar um resultado interessante. Primeiro de tudo, esse tal é o que a gente chama de tempo próprio para os observadores. Ou seja, é o tempo que que o tempo próprio é o tempo que o próprio observador mede. Isso é o tempo próprio, que o próprio observador em movimento mede. E o observador, como ele está em repouso em relação a ele mesmo, por isso que o elemento de linha parece muito com um elemento de linha em repouso. Percebe que não tem nenhuma parte espacial, é só uma parte temporal. Então, isso está muito relacionado a um x' mu, que é c t' de, e constante aqui, né? De forma que o que a gente está chamando de telinha nada mais é do que o tal. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Ok. Para trajetórias de partículas com massa, normalmente o parâmetro que a gente vai escolher é lambda igual a tal. Isso tem alguns motivos, um dos quais ele vai ser normalmente o mais comumente usado, normalmente é em relação ao tempo próprio. Percebe que o tempo próprio é um invariante. Como ele é igual ao o ds2 a menos de um sinal, isso é invariante sobre todas as transformações de coordenadas que a gente tinha falado aqui em cima. Ó. Ele atende todos esses critérios também. Vale a mesma coisa para ele. Então faz sentido a gente definir as coisas em termos disso. E o outro motivo é porque o tempo próprio a gente consegue medir em experimentos e etc., quando a gente está falando de objetos em movimento a velocidades relativísticas, tá certo? Então vamos ver uma forma agora mais explícita para o que a gente tinha definido como isso aqui, ok? Lembrando que esse xmu, a gente pode reescrever isso como sendo isso aqui. Isso é derivada no tempo próprio de ct x vetor. Mas isso nada mais é do que C dt de tal sobre dx de tal. Vamos computar isso explicitamente. Percebe que dt de tal é essa mesma relação que a gente tinha usado para definir ele. Então isso é igual a gama. Nada demais. Porém, dx de tal, isso é dx dt dt de tal, por regra da cadeia, tá bom? Isso aqui a gente sabe que é gama, então isso ficou gama vezes essa derivada de x no tempo. Essa derivada de x no tempo, ela é v. Então isso aqui é gama v. Ou seja, a quadrivelocidade, a gente disse que sempre que esses vetores de espaço-tempo normalmente a gente denomina como quadrivetor. Então a quadrivelocidade, ela nada mais é do que c gama gama v. Assim, a gente pode reescrever isso como sendo gama C V. Tá bom? Alguma dúvida? Ok, vamos continuar então. E aí, uma dúvida natural que vem para a gente é qual é a norma desse vetor velocidade? E, bom, a gente aprendeu a calcular normas, agora a gente tem uma métrica para isso e a gente pode fazer esse cálculo tranquilamente. E a forma que a gente vai fazer isso lembra, a norma ao quadrado disso é simplesmente o eta mu, de novo, tem uma soma aqui, né? Em mu e nu, mu nu, de u, mu, u, nu, tá certo? E isso é igual a u, mu,
o mu, tá ok? Ou a gente pode reescrever isso de uma forma melhor, como sendo, normalmente é mais escrito assim. Ou com índice em cima ou com índice embaixo. Só que percebe que isso aqui, vamos computar isso explicitamente. Lembra que a gente falou que quando você tem um com índice embaixo, vai ficar um sinal negativo? Ó, isso é gama C menos V. No caso, isso aqui é um vetor linha, vezes um vetor coluna, né? Gama C V. Quando a gente multiplica isso aqui fica então gama 2 C2 menos, tá faltando um gama aqui. Menos gama V, gama V. Agora sim. Menos gama 2 V2. Só que percebe que isso é gama 2 C2 menos V2. A gente coloca o C em evidência. Isso é C2 gama 2 1 menos V2 sobre C2. E isso é justamente o inverso do gama, então isso cancela com isso. Ou seja, a norma do quadro vetor velocidade é sempre constante, igual a c ao quadrado. Tá certo? E isso, mais uma vez, é o que impõe aquele limite para a gente de que observadores com massa, eles sempre vão ter um limite de velocidade que eles podem alcançar, que é que eles chegam arbitrariamente próximos de C, mas eles não chegam a exatamente C, tá bom? Não é exatamente isso que limita isso, mas é um indicativo, tá bom? E isso vai permitir com que a gente faça aquela classificação que foi justamente da dúvida do Pedro, se eu não me engano, né? Que ele perguntou sobre a gente falar das trajetórias, se ela é time-like, se ela é nula, se ela é do tipo espaço, e a gente vai poder classificar a partir disso, então, porque o mu, o mu, se isso é maior do que zero, a gente diz que é a trajetória é tipo tempo. Se o mu é menor que zero, não, desculpa. É igual a zero, a gente diz que a trajetória é nula, que é a que os raios de luz vão percorrer. Bom, e se isso é o maior, não, desculpa. Se isso é menor do que zero, ela é tipo espaço. E aí a gente falou justamente que isso viola a causalidade, esse tipo espaço, né? Isso quer dizer raios de luz que são super. Raios de luz não. Trajetórias que são superluminais, que teriam velocidade maior do que a velocidade da luz. Tá tranquilo? Então, esse é um jeito que você classifica as trajetórias e, por consequência, se você está classificando as trajetórias, você está classificando os observadores também. Alguma dúvida? Não sei se então com vergonha para perguntar, gente. Eu sei que ficar mexendo com esses índices é meio esquisito. Desculpa, eu tinha esquecido de colocar aqui o somatório, né? Todas essas vezes. Então, somatório no mu, aqui tem um somatório, aqui tem um somatório. Opa, aqui tem um somatório. Esqueci mais algum. Aqui. Nenhuma dúvida. Ok. Vamos continuar então. Um passo natural seria agora a gente falar de aceleração. E a aceleração, ela vai ser definida simplesmente como sendo d o mu de tal, ou seja, a derivada no tempo próprio da quadra velocidade. Por consequência disso, então, a gente sabe que essas coisas estão sendo parametrizadas pelo tempo próprio e que a gente pode também reescrever isso como sendo d2 x mu de tal 2. Tranquilo?
Antes da gente derivar isso, vamos olhar um ponto interessante, que é o seguinte: se a gente calcula o que seria equivalente a um produto interno entre a aceleração e a velocidade. Opa, aqui tem que ser outro. É um novo. E a velocidade. A gente pode reescrever isso como sendo somatório em mo e nu da métrica de u mu de tal u nu. Certo? Ah, se a gente fizesse, por exemplo, essa regra do produto para derivadas, olha só. E o mu, o nu, isso é a mesma coisa que o mu de tal, opa, de mu, de u, nu, de tal, menos, menos não, mais, u, nu, de u, mu, de tal, tá certo? Só que, olha só, aparece justamente esse termo aqui, né? Isso é um termo parecido, né? Seria esse aqui, na verdade. Aparece justamente esse termo, então a gente pode isolar ele, o nu de o mu de tal. Isso aqui é igual a de tal de o mu o nu menos o mu, ok? E a gente substitui isso lá. Ou seja, produto, o que seria o equivalente a um produto interno de mu nu a mu. O nu, isso é igual a somatório em mu nu da métrica derivada no tempo próprio de um mu, o nu menos o mu de o nu de tal. No caso, é o contrário, né? Desculpa. É mu. Não, tá certo, não é isso? É, tá certo. Ok. E aí, a gente pode passar a métrica para dentro, como ela é constante. Olha só. Lembra que as componentes da métrica são uns. São uns e menos uns. Isso é constante. Então a gente pode fazer isso como sendo a derivada no tempo próprio de mu nu, u mu, u nu, menos mu nu, u nu. Opa, dx não. Esse termo aqui, a gente acabou de demonstrar. Isso aqui é c ao quadrado. Só que a derivada no tempo próprio de c ao quadrado é uma constante, isso é zero. Então esse termo todo é zero. Sobra só esse termo. A gente fica então que somatório em mono disso aqui, que deixe, opa, de u no de u mu de tal é igual a menos, que é menos o somatório de u nu, eta mu nu, u nu de u mu de tal. A gente pode rearranjar tudo. Isso dá justamente que o somatório em mu nu de eta mu nu de. Vamos reescrever isso como sendo aceleração. Vai ficar um fator de 2 a mu u
no isso é igual a zero. Ou seja, você divide tudo por 2. O que que isso está dizendo para a gente? A gente pode reescrever isso aqui como sendo só um somatório em mu de A mu o mu. Isso é zero. É, tá certo. Isso é zero. Ou seja, a aceleração e o quadro vetor velocidade, quadro vetor aceleração, quadro vetor velocidade, eles têm uma relação de ortogonalidade, mas é uma ortogonalidade diferente, porque pensa que esse espaço, ele não é um espaço R3, né? Ele não é o Rn, ele tem uma métrica diferente. Então, isso não significa necessariamente que eles estão fazendo 90 graus entre si, tá certo? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tranquilo. Ok. Vamos lá, então. Continuando, gente. Agora a gente tem que derivar uma forma um pouco mais explícita para aceleração, não é isso? Então, a gente sabe que, de novo, o μ é gama c e v. Então, há uma aceleração, que eu vou colocar parametrizada pelo tal, isso é de tal de gama c, opa, c sobre c, v. Disso tudo aqui. Eu vou deixar isso, é um exercício das notas, para vocês derivarem essa relação. Eu vou mandar as notas assim que a gente acabar a aula, senão no máximo eu mando amanhã de manhã, tá bom? E isso vai dar a seguinte relação. Não, é algebrismo. Por isso que eu não vou gastar tempo fazendo e eu vou fazer. Só colocar o resultado. O resultado disso aqui vai dar gama a quarta V interno com A dividido por C ao quadrado. E aqui é um gama a quarta de V vetor A sobre C2 vetor V interno multiplicado pelo vetor V, no caso, gama 2 A. Lembrando que isso é um vetor coluna, né? Então, essa aqui é a componente zero, e isso aqui são três componentes explícitas em uma só, tá bom? Então, porque percebe, para esse V aqui, opa, para esse V aqui, é um V1, V2, V3. E para essa aceleração também. É uma aceleração 1, aceleração 2 e aceleração 3, tá bom? Por que que a gente fez isso? Eu não ia só colocar esse resultado para vocês e colocar façam, simplesmente por colocar. Mas o motivo da gente colocar isso é para mostrar como a extensão da mecânica de você fazer uma dinâmica relativística, você fazer uma dinâmica newtoniana, você fazer a transição, para você, a partir disso, fazer uma dinâmica relativística, não é tão simples. Não é tão simples assim, como só fazer um F igual a ma, mas esse F igual a ma agora é relativístico. Por quê? Porque a aceleração não é nem um pouco trivial, ela tem termos que são produtos internos da velocidade com aceleração, ela tem gamas a quarta, enfim. Ela é uma coisa super complicada, ela tem fatores de Lorentz e etc.
Então, assim, ponto é, não é simples. A gente tem que usar um outro objeto que deixa um pouco mais simples de se entender a dinâmica relativística. Esse objeto que a gente vai usar é o momento, melhor dizendo, o quadrimomento. Tá certo? E o quadrimomento, o que que ele vai ser? Essa é muito difícil. Ele é simplesmente a massa vezes a quadrovelocidade, tá bom? Então é simples. E aí, por consequência, como a gente sabe que isso aqui é simplesmente M2 o mu, lembrando que isso é C ao quadrado, então isso aqui é simplesmente igual a M2C2, tá certo? Ou seja, P mu é M2C2. Ou seja, a norma do quadro-momento é igual a isso aqui, tá certo? Mas tem mais propriedades que a gente pode explorar dele. Vamos escrever isso explicitamente. O Pmu, o que que ele é? Ele é gama M C V, tá certo? Vamos colocar tudo aqui dentro. Ele é gama M C gama M V. Ele é isso aqui. E vamos olhar para o seguinte limite. Lembrando que o gama, ele é um menos V2 sobre C2 elevado a menos um meio. Se a gente considera o limite newtoniano, o que é o limite newtoniano? Limite ao limite quando a velocidade é muito menor que a velocidade da luz, esse termo aqui é muito pequeno. Se ele é muito pequeno, a gente pode fazer a aproximação binomial, tá certo? Ou seja, para quando esse limite é válido, o gama ele é aproximadamente um menos um meio de, vai, de V2 sobre C2. Isso, isso. Ou seja, isso aqui é um mais um meio de V2 sobre C2. Tá certo? Por que que a gente escreveu isso? Percebe que esse termo aqui parece muito com uma coisa que a gente já vai ver. Se a gente escreve, droga. Se a gente escreve o momento em termos dessas coisas agora, ou seja, como fica o quadro-momento nesse limite que a gente está analisando, a gente vai ter, por exemplo, que o P0 ele é um mais um meio de M, tem um M aqui, tem um MC, um meio de V2 sobre C2 MC. Tranquilo? Tá certo isso? Tá, tá certo isso. É só porque a gente pode reescrever essa relação, né? Era isso que eu tava achando estranho. A gente escreveu como sendo dessa forma, mas lembra que quando a gente está fazendo isso é porque tem um fator de C na frente. Mas a gente pode reescrever isso aqui tudo como sendo simplesmente um C2 mais um meio de V2. Agora sim. Era isso que eu estava achando estranho. E isso aqui fica MC2 mais um meio de MV2. Percebe que isso aqui é justamente a energia cinética. Se isso é energia cinética,
Esse outro termo, ele também tem que ser uma energia, mas ele é uma energia de natureza diferente, e é ele que a gente vai chamar, porque quando o V percebe que se não tem velocidade, ou seja, o observador está parado, se o, vamos lá, se o observador está parado, então o V é zero, só tem contribuição de MC2. Ou seja, isso também é uma energia, mas é uma energia que a gente vai chamar de energia de repouso, tá certo? Ou seja, P0, uma energia de repouso, tá certo? É alguma dúvida? Não? Ok, tranquilo. E aí é onde a gente chega nas fórmulas que você vê num curso de relatividade, tipo, de física 4 ou de física moderna, né? Porque aí você relaciona esse P0 a justamente a uma energia, né? Então isso seria mc2 gama e o P é mv gama, tá bom? Normalmente vocês vão ver, era comum, quando isso foi descoberto no começo do século XX, era comum as pessoas, na verdade, associarem isso a uma massa de repouso. Mas a gente sabe hoje em dia que esse conceito ele está errado. Massa é uma quantidade invariante, ela não muda. O que muda é o momento, tá bom? O momento, é a energia. é, Então, o que você tem é uma energia de repouso, é um momento de repouso. Não é uma massa de repouso e uma massa que aumenta conforme você está se movendo mais próximo da velocidade da luz, tá certo? O que aumenta, na verdade, é a sua inércia, não é a sua massa. Alguma dúvida? Ok, vamos continuar então. A gente pode escrever isso aqui, podem me interromper caso tenha alguma dúvida. A gente pode escrever isso aqui na linguagem dos quadro-momentos como sendo, então, um E sobre C P. Simplesmente porque, lembra, ó, aqui era um gama MC. Se a gente divide essa energia sobre C, isso aqui fica um MC gama, justamente o que tinha aqui, certo? Aqui, justamente o que tinha aqui, tá bom? E aí, por consequência, essa é a expressão para o quadro-momento. Então, percebe que a gente pode falar de uma norma disso agora um pouco mais, de forma um pouco mais explícita, porque aí P, P mu, P mu, isso é M2C2. Mas M2C2 também é igual a E2 sobre C2 menos P vetor ao quadrado. E aí a gente pode reescrever essa relação como sendo E2 sobre C2 é igual a M2C2 mais P2 ao quadrado. A gente pode isolar a energia, fica M2C4 mais P2C2. E isso é o que a gente chama de relação de dispersão da relatividade. Eu não sei para quem sabe a definição de uma relação de dispersão, talvez se tiver alguém aqui que já fez uma cadeira de física do estado sólido, ou tem alguma IC em física do estado sólido, ou enfim, conhece alguma coisa de física do estado sólido, conheço bem esse termo. É bem usado lá. Mas uma relação de dispersão é toda e qualquer relação que relaciona momento e energia. Isso é uma relação de dispersão.
É uma definição bem simples. E essa é a fórmula que a gente conhece. Então, percebe, é igual a mc quadrado não é a história toda. Tem mais termos, né, nessa história, tá bom? E essa relação é super importante. Ela vai aparecer em teoria quântica de campos, ela vai aparecer em física de partículas, ela vai aparecer em vários contextos. Em relatividade geral, quando a gente estiver tratando de trajetória de partículas, essa relação vai aparecer também, tá bom? Então, tudo que a gente está aprendendo vão ser ferramentas super importantes para o futuro também. Alguma dúvida? Tá bom. Vamos continuar então. A partir disso, a gente pode agora tentar definir uma quadriforça, porque a gente viu que a aceleração fica uma coisa super complicada, mas a quadriforça ela é mais simples. Por quê? Porque a força a gente sabe que é só a derivada no tempo do momento. Mas nesse caso não vai ser uma derivada no tempo, é uma derivada no tempo próprio. É isso, ou seja, a gente poderia definir um f, aqui eu vou usar como f minúsculo, tá certo? De dp mu d tal. Isso é igual a d tal. De novo, seria E sobre C é P. Assim, tá certo? É, essas contas, de novo, eu vou deixar para vocês, porque é só algebrismo, basta saber cálculo 1 para fazer essas contas, não é nada demais. E o resultado que a gente ia chegar seria esse aqui. Seria gama. É esse quadro vetor aí. É o resultado quando você faz essas contas. De novo, não são contas difíceis. Se alguém não conseguir, de novo, eu estou disponível para ajudar. Mas como a ideia é que o apresentador não. Foi uma coisa que um professor meu me disse uma vez, de que o apresentador, o professor, ele deve muito mais expor as coisas, porque ele já sofreu fazendo aquelas contas, e é a vez de quem está aprendendo a sofrer fazendo um pouco as contas. Apesar de que sofrer é um termo um pouco dramático para isso, é só uma derivada. É, alguém pode me dizer, eu queria um pouco da interação de vocês nisso, o que significa nesse caso aqui o F0? Percebe que o F0 ele é proporcional a V produto interno F. Esse F é a força tridimensional, né? A força que a gente sabe lá de Newton. Alguém pode me dizer o que é isso? Exatamente, exatamente, Augusto. Isso é uma potência. Então percebe que essa união entre momento e energia, ela fica muito mais clara agora, né? Porque a gente sabe também que outra forma que você tem de definir potência é uma energia no tempo, não é isso? Então, querendo ou não, era esperado que tomando uma derivada no tempo próprio ia dar alguma coisa proporcional à potência, tá certo? E isso mostra mais uma vez como na relatividade você ganha. O fato da relatividade trazer graus de liberdade a mais para o seu sistema faz com que você tenha uma unificação de algumas coisas. E aí você, consequentemente, agora que a gente está vendo que a gente pode enxergar potência como um tipo de força, como uma componente temporal da força quadridimensional. Entendido? Eu entendo que não é simples. Eu não entendi quando eu estudei a primeira vez.
Perfeito. Vamos estudar mais uma grandeza, então. A gente falou sobre momento, a gente falou sobre força, a gente falou sobre quase tudo. Falta mais um, que é o momento angular. Opa, tá certo? E o momento angular, a gente sabe que ele é definido na mecânica newtoniana como sendo, eu não costumo usar R, tá? Costumo usar X, eu acho mais bonito. R vetor P. E que isso nada mais é do que mx vetor v. Mas que a gente pode reescrever isso na forma de índices. Eu não sei quem aí já está acostumado. Não, eu vou deixar isso aqui. Quem está acostumado, mas, por exemplo, existe um objeto chamado de tensor de Levi-Civita. Ele é o seguinte: a gente pode escrever a componente, a iésima componente do momento angular, como sendo simplesmente que vai ter um somatório, como a gente estava escrevendo antes, tá certo? Que desculpa, eu acabei me perdendo nesses somatórios de novo. Eu não sei quem de vocês só entende quando tem esse somatório, se eu, enfim, mas eu estou colocando por precaução. É, você estava faltando aqui também. Ok, era só isso. Tá bom. Ah, um exercício interessante para vocês fazerem é: a gente estabeleceu, por exemplo, isso vale, o que você conseguir para aceleração vale para força. Você pode também fazer para força e concluir para aceleração, tanto faz. É o seguinte, a gente sabe, então, que F mu é M a mu. E a gente sabe que a mu, o mu é igual a zero. Mas, dever de casa, a mu é igual a quantos? E por consequência, F mu, opa, igual a zero não. Já vou adiantando, não é igual a zero. Isso aqui foi só erro meu. Isso é igual a quanto? Por que que é importante saber o que é isso é igual? Porque você consegue classificar esse vetor. Ele é aquela classificação que a gente fez aqui, ó. Isso é tipo tempo, é tipo espaço, é nulo. O que que é? Né? De novo, você não tem motivo para acreditar que só porque a quadrivelocidade é tipo tempo, a aceleração também vai ser. Você não sabe. Então é um exercício interessante de fazer. Tem uma física interessante por trás da interpretação disso. Vamos para cá então, né? A gente vai ter o que a iésima componente do momento angular, a gente pode escrever isso como sendo jk de epsilon de i jk do x i, o i é em cima aqui. Tudo bem que para esse caso tanto faz, né? Mas, bom, x i p k, certo? Que isso é equivalente, eu escrevi desse jeito, mas isso, gente, é equivalente. Não, vou escrever desse jeito, só não vai fazer sentido escrever da forma que eu tô querendo escrever. Esse tensor de Levi-Civita, eu não sei quem já viu, quem já não viu, ele é um tensor que dá pra gente, ele é um objeto, não vou usar a palavra tensor, ele é um objeto matemático que fala pra gente sobre permutações. Permutações do quê? Desses índices, I, J e K. Ele vai ser igual a um quando as permutações de I, J e K forem pares, e ele é zero quando elas são ímpares. O que é que eu quero dizer com isso? Epsilon de um 2 3 isso é um, porque eu não fiz nenhuma permutação, não fazer nenhuma permutação, é uma permutação par. Mas se eu troco, por exemplo, eu troco de lugar o 1 com o 2, isso é uma permutação ímpar, ou seja, 2 1 3
Isso é zero. Mas epsilon de, por exemplo, eu tenho um, 2, 3. Troquei de lugar um com 2 e o 3 com um. Então seria 2, 3, um. Ah, na verdade tem um termo aqui quando ele é menos um. É permutações pares, ele é um. Permutações ímpares, eu acho que na verdade ele é menos um. Quando é que ele é zero? Ah, perfeito, lembrei. Vamos completar isso aqui. Vou faltando. Ele é menos um quando as permutações foram ímpares. Agora sim. E ele é zero quando tem repetição. Ou seja, o epsilon de um a zero é como a gente fez. Um, 2, 3 é um. Mais epsilon de um, 3, 2 isso é menos um. Porém, se eu faço a troca de novo, epsilon de 3, 2 isso é um. E assim você consegue brincar, tá bom? É isso que esse objeto matemático faz. Ele dá esses sinais para gente. E é aquela coisa. Existe aí, aprendendo em geometria analítica, um jeito de se calcular produto vetorial calculando o determinante de uma matriz. Mas você consegue ver, eu não sei vocês, eu prefiro ficar fazendo isso do que o determinante de uma matriz. Principalmente uma matriz 3x3, ou às vezes maior, né? Não é muito legal. Então é um jeito mais inteligente, vamos dizer assim, de se fazer isso. Para quatro dimensões, em quatro dimensões, vai ser um pouco mais complicado de escrever isso. Por quê? Porque a gente tem, na verdade, um x-mu, a gente tem um p-nu e a gente tem o nosso epsilon. Agora, ele teria mu, nu, alfa e beta. Ele teria quatro índices, que o espaço é quadridimensional. Tá certo? Mais uma coisa mais direta que a gente pode, por exemplo, para só o caso espacial, o caso de Newton, a gente pode reescrever aquilo como o Li, ele é igual ao xi pk menos o xk pi. Pi? Pi? Não, j na verdade, né? É, pronto, agora sim. Tá certo. E aí, por analogia, a gente consegue mostrar o outro resultado que é consistente. Só que agora é um pouco mais complicado, né? Porque ele vai ter dois índices, assim. Então, vai ser um xmu, pnu. É claro, isso aqui seria, vou deixar assim, x, xmu, pnu, menos x no pnu. Tá certo? De forma que, se a gente substitui, o LIJ é xi pj menos xj pi. Tá certo? E aí a gente consegue substituir e mostrar. Não vou fazer isso, é um exercício das notas. Que isso é meio de epsilon de IJK com PK embaixo. Tá bom? Outra coisa legal de se mostrar é que agora a gente tem uma componente, por exemplo, zero nu, em que aqui é x0 p nu menos x no p0. E lembra, isso aqui é ct p nu menos x nu é sobre c. E isso no contexto newtoniano não aparece. Ou seja, o que é essa componente? O que é esse objeto? Percebe que o momento angular é um objeto de dois índices. Ele não é um objeto de um índice só. Então, ele é um objeto um pouco mais complexo, né? E vamos dar um pouco mais de interpretação para ele. A gente pode calcular também, por exemplo, o mu zero. E o mu zero, ele é x mu é sobre c menos x
menos CT, P, P, aqui tá errado. Tá certo? A gente pode calcular o que seria análogo ao torque. Seria isso aqui. Ou seja, isso seria um D de tal de x mu P nu menos D de tal de x nu P mu. Isso, opa, isso vai dar igual a x. Não, vamos fazer detalhado. Isso vai dar igual a uma regra do produto, né? Então, vamos usar daqui em diante de que um vetor qualquer, ponto mu, isso é dv mu de tal, tá bom? Então, isso aqui vai ser x ponto mu p nu mais x mu f nu menos x ponto nu p mu menos x nu f mu, tá bom? E aí, o x ponto, claro, nada mais é do que o mu p nu mais x mu f nu menos o nu p mu menos x nu f nu. Ok? Vamos chamar isso de um M de mu nu e a gente pode reescrever esse objeto como sendo simplesmente x mu f nu menos x nu f nu. Que é tal qual o torque é em mecânica newtoniana, né? Lembra? Torque lá é x vetor F. Então é parecido também. E aí a gente tem um jeito de chegar a conservação do momento angular. Porque para forças centrais, a gente sabe que o que é uma força central? Uma força central é uma coisa que por exemplo, uma função de uma variável, seja, por exemplo, x, v é vezes x, que eu quero dizer é realmente o xzinho, vezes o xmu. Isso é uma força central. E para forças desse tipo, a gente pode mostrar que d de tal, g de mu nu, vai ser igual a x mu a x nu menos x nu a x mu. Mas percebe que esse termo, esse primeiro termo, é igual a esse segundo termo. Então isso é zero. Ou seja, para forças centrais, a gente acabou de mostrar que o momento angular é conservado, até na relatividade restrita, certo? A gente pode mostrar para o momento também. Claro, para forças centrais, o momento linear não é conservado. A gente sabe isso até na mecânica newtoniana. Mas a gente pode mostrar também quais são as condições para o momento linear ser conservado. O que a gente vai chegar, a gente já até imagina, né? Você vai chegar numa coisa que é como um p ponto mu igual a zero. É a mesma relação, tá bom? Alguma dúvida? Entendo que essa aula, em termos de matemática, é uma coisa um pouco nova. Nem sempre a gente está tão acostumado a lidar um pouco com tanto índice e tanta coisa assim.
Ok, tudo bem. Vamos seguir, então. Deixa eu dar só uma pescada aqui do que seria interessante a gente falar agora. A gente pode tomar duas direções diferentes. E aí é que eu tô na dúvida, porque eu não sei quantos de vocês fizeram um curso de mecânica clássica. Não física um, mas mecânica clássica mesmo. Então acho que eu vou preferir tomar a segunda direção, que é a seguinte coisa. A gente vem falando de todas essas coisas novas, né? E de como elas mudam ou não mudam no contexto Claro, que eu não vou colocar isso aqui não, porque não é esse fato que leva ao P ponto ser zero. Então, deixa assim. Vou colocar assim. Mostre quando. Bom, mas a gente mostrou então que, por exemplo, a energia, ela nada mais é do que uma coisa que era uma grandeza escalar na mecânica newtoniana, e a gente promoveu ela como sendo a componente temporal do quadro e vetor momento na relatividade restrita. E aí, usando desse exemplo, a gente quer, eu quero tentar introduzir agora o conceito de correntes, mas não de corrente elétrica necessariamente. Essa é uma discussão que ela pode se estender para muita coisa. Pode ser para uma densidade de corrente elétrica, pode ser, por exemplo, uma densidade de corrente de simplesmente partículas, um volume de partículas que se move em uma direção. Isso determina uma corrente também. Então, vamos considerar, por exemplo, um número densidade, um n, que é função de t e de x, tá ok? Com um número densidade, o que eu quero dizer é que isso aqui é o número de partículas dividido pelo volume, tá bom? E aí a grande pergunta que fica é como a gente pode analisar isso num contexto de relatividade? Porque a gente sabe, a gente viu que espaço e tempo são coisas relativas. A universidade da velocidade da luz, ela leva isso ter a resultados diferentes. Então, uma pergunta natural que você podia fazer é como fica o problema de muitos corpos em relatividade restrita? Ou seja, se eu tenho em um referencial X aqui, eu tenho um volume com uma certa quantidade de partículas aqui dentro, e que, por exemplo, o tamanho disso aqui é um delta X. Como é que isso fica como é que um observador em movimento enxerga isso? Ele vai ver mais partículas, ele vai ver menos partículas, ele só vai ver a mesma quantidade de partículas, mas em um volume menor ou um volume maior? Ah, como é? E bom, a gente sabe que a gente pode dizer que o n', já de cara, ele vai ser o quê? Ele vai ser o número de partículas, o número de partículas não vai mudar, mas que com isso é dividido por um volume. Então lembra aqui, ó, que esse volume, a gente pode escrever ele como sendo um delta x, delta y, delta z. É isso? Então isso aqui seria um delta x', delta y', delta z'. E aí, e isso tudo, lembra que os linhas, eles vão carregar junto com eles um fator de gama. Então a gente pode escrever isso aqui como sendo simplesmente o número de partículas do delta x, delta y, delta z, da raiz de -1 sobre v ao quadrado sobre c ao quadrado. A gente pode escrever dessa forma, por os resultados que a gente viu antes. Então, como é que se relaciona a densidade com o número? Eles se relacionam simplesmente, percebe que isso aqui é o n original. Então, n' é igual a gama n. Ou seja, o referencial em movimento, o observador em movimento, ele vai enxergar uma densidade de partículas maior do que o referencial que está parado. E o motivo pelo qual ele vai enxergar uma densidade maior, percebe, não é o número de partículas que está aumentando, é o volume que está diminuindo. O volume é menor para o referencial em movimento.
Lembra que a gente achou a relação ontem de que o L era igual a um sobre gama L'. Ou seja, esse via um. O sem linha via um tamanho maior. Maior? Não. Ele vinha. É porque. É, tá certo, tá certo. O sem linha vinha um tamanho menor do que o com linha. E por consequência, o com linha vem um tamanho maior do que o, o sem linha. E aí isso vai se manifestar no volume também, né? Se a gente vê isso em uma dimensão em três, você vai ver isso na forma de um volume também. Tá bom? Alguma dúvida? Sem dúvidas. Tá ok. Tranquilo. Então a gente pode, vamos dizer assim, conjecturar, suspeitar de que um quadrivetor dessa forma, ele seria simplesmente o n com algum fator de c em algum lugar, talvez, não sei. Bom, seria uma n com um vetor n aqui, em que esse vetor n é o número de corrente, tá certo? Vamos tomar um exemplo. Vamos considerar o caso de uma única partícula, tá bom? Então, tem uma única partícula e essa única partícula ela se encontra no referencial. Ela é observada por um observador parado, que está parado junto com ela, né? Pode ser um observador que se move junto com ela com a mesma velocidade, enfim. E a gente sabe que ela está parada porque, por exemplo, no caso de uma única partícula, o n dela seria uma delta 3 de x. E a gente sabe que isso é uma única partícula, porque se a gente integra isso no volume, isso é um delta 3 de x, isso é igual a 1. Tá certo? Essa integral aqui, por definição, é 1. Eu não sei quem já estudou delta de Dirac ou não, mas se não estudou, delta de Dirac, aluno que não estudou delta de Dirac, aluno que não estudou delta de Dirac, um prazer que vocês conheçam agora. Ela é postulada dessa forma. Eu vou colocar, postulada não, ela é definida dessa forma. Eu vou colocar uma OBS aqui, porque ela tem uma propriedade de que, por exemplo, uma f de x', ela vai ser, por exemplo, a integral em dx de uma delta de x menos x' da f de x. Tá certo? Então ela tem essa propriedade, tá bom? E isso aqui vale para qualquer intervalo, né? De A até B, enfim. Ok? Como essa partícula, a gente considera que no sem linha ela está parada, então a gente pode escrever, por exemplo, vamos colocar na forma de Q, a gente pode escrever um Qmu de tal como sendo simplesmente o tal, no caso C tal, e aqui é zero. Ela está parada, tudo bem? Em que tal é o tempo próprio, tá bom? Mas vamos, antes de tudo, agora escrever essa função delta de uma forma um pouco mais diferente, uma forma um pouco mais complicada. Então, delta, apresentei a delta e as propriedades dela, né? Ela tem essas duas propriedades, de que dx, delta de x é um e tem essa outra de cima, ou seja, a propriedade um e a propriedade 2 dela. E a gente pode escrever. Esse 3 que eu coloco aqui é só para indicar que tem três dimensões, tá bom? A gente poderia não escrever também. É uma notação que é comum. A gente pode escrever isso como sendo um vezes a própria delta, e isso a gente pode escrever como sendo uma integral em d três não, desculpa, em d tal
que é delta de t menos tal, delta de 3 de x. Porque, de novo, lembra dessa propriedade que a gente introduziu aqui? É justamente essa propriedade que a gente está usando, tá bom? Só que dessa vez a f é uma outra delta. Por isso que eu falei que ia ser uma coisa um pouco complicada. A gente pode reescrever isso. Por que que é o tal? O tal nada mais é do que a componente zero da nossa quadriposição, não é isso? Então a gente pode reescrever isso como sendo a integral do d tal da delta de t menos q zero de tal delta 3 de x, tá bom? Exatamente isso. Só que, percebe que o Q, só o Q vetor assim, né? Ele é zero. Lembra que a gente definiu aqui? Olha só, é zero. Como ele é zero, a gente pode usar isso para reescrever essas relações. Isso é a integral em tal, da delta de t menos q zero de tal, da delta de 3x menos q. Ok? E a gente vai usar isso justamente porque a delta, ela tem uma propriedade de que, vamos escrever mais uma propriedade dela. Ela tem a propriedade de que, por exemplo, uma delta a integral da delta de 2 de x menos x' de uma delta em uma dimensão que é z menos z'. Isso aqui é igual, na verdade, isso vai, não precisa nem colocar na forma integral, basta o produto. Isso aqui é igual, isso cabe aqui, isso aqui é igual a uma delta de 3 de x em x'. Em que x e x', de novo, eu estou usando aquele abuso de notação, né? Isso é um vetor com duas componentes, sendo elas x e y. Tá entendido? Que aí a gente vai poder reescrever isso aqui como sendo uma integral de uma delta quadridimensional, olha só. Que a gente não está no espaço-tempo, a gente quer sempre escrever as coisas dessa forma, como sendo simplesmente um x menos um q de tal. E aí a gente pode até escrever isso aqui como sendo um x mu, q tal mu, e etc. Mas vamos deixar dessa forma, tá bom? Ah, por consequência disso, percebe que, por exemplo, o d de q zero, que nada mais é do que o próprio tal, né? Na verdade, isso é c, não é isso? Tá ali, isso é c. D de q zero, d tal, isso aqui é c. Então, isso vai implicar que aquela integral ali, a gente pode reescrever ela como sendo a integral de d tal, d de q zero, d tal. Isso é para ser tal mesmo? Isso é para ser c tal mesmo? É, não, tá, não é para ser c tal, é para ser só c. O c, ele é absorvido na definição do tal. É, tá certo, agora sim. Então, o tal, agora sim. Porque aí isso aqui é um. Pronto. Agora sim. Isso aqui é um. Como isso aqui é um, a gente pode reescrever como sendo a integral q4 de x menos q. E isso é igual à integral de dq0. Tranquilo? Por consequência, a gente pode generalizar isso com n mu. Ele, o que que ele vai ser? Ele nada mais é do que a integral em d tal de dq mu d tal da delta 4 x menos q, tá bom?
E aí, a partir disso, a gente pode calcular o N0, por exemplo, né? Mas antes da gente calcular o N0, alguém tem alguma dúvida sobre isso? O que a gente está determinando no fim das contas, percebe? É uma coisa que ela está definida em termos de distribuições. Então, a gente está definindo isso ao longo do espaço-tempo e etc. É como, similarmente, ao que a gente faz quando a gente está trabalhando com o problema de muitos corpos em mecânica newtoniana, e a gente faz ao longo do espaço. Mas aqui agora a gente não está fazendo mais espaço, é espaço-tempo. Augusto já disse aqui sem dúvidas, né? Ok. Mas se alguém tiver alguma dúvida de novo, pode abrir o microfone, não tem problema. Perfeito. A gente pode computar o N0. Eu vou deixar, eu não sei se eu deixo o exercício para vocês ou se eu faço. Essa. Não, acho que é saudável. Não, o N0 porque o que o N0 vai dar, lembra, o N0 nada mais é do que aquele N que a gente definiu, que ele é uma função de t e x. Isso aqui é d tal, dq0, d tal, delta de 4x menos q. É isso que ele é. E aí a gente pode escrever esse delta de 4 como sendo a delta de 3, esse produto aqui que a gente escreveu. Cadê? Tá aqui. Pode escrever como sendo dessa forma. Tá ok? Quando a gente reescreve ele como sendo dessa forma, o que que a gente vai ter? A gente vai ter que o n, ele nada mais é do que a integral em tal de dq0, dq tal, da delta de t menos tal, ou seja, q0, delta de 3 de x, e aí o que a gente vai ter aqui é a integral de d tal, que é ponto zero. Isso aqui a gente pode mostrar uma relação conhecida para as deltas, para delta de tal menos o tal barra de q ponto zero de tal barra delta. Essa é a parte que eu vou deixar de exercício, esses dois passos. Menos q. Tá certo? E aí, por consequência, isso é um q ponto zero, q ponto zero. Aqui é de tal barra. O ponto todo é, esse resultado vai dar delta de 3 de x menos q de t. Que é o que tem que dar, né? Porque quando a gente lembra que, ou seja, o n é igual a isso, se a gente deriva isso aqui no volume, isso nada mais é do que o número de partículas. Que a gente estava fazendo lá no começo era a unidade. Era exatamente igual a 1. Tá bom? A gente pode computar a corrente a partir disso, mas o resultado da corrente é bem simples. Quando a gente faz o NI, isso aqui ele vai dar simplesmente o V, que é um VI, vezes esse delta também. Então fica o delta 3 de x menos q. Se a gente integra isso no volume, isso dá simplesmente que o número de partículas é é igual a essa integral, que não dá para dar um resultado exatamente certo sobre ela ainda, né? Mas que seria um número. Não é um número, na verdade, isso aqui seria uma corrente, né? Isso aqui seria um J, porque isso é a nossa corrente. Não vou integrar essa. Mas o ponto é essa relação. Porque isso é um vetor.
Então a gente pode reescrever isso como sendo assim, certo? Claro, sem esse dever. E aí, óbvio, óbvio não. Também vai ficar nos exercícios, a gente mostrar essa relação aqui, em que tem um somatório em A, é a integral de d q mu em A da delta de 4x menos QA, tá bom? De novo, não é óbvio isso, não é tão simples assim como eu talvez possa estar parecendo ser, mas através disso a gente vai... Por que que eu estou falando disso? Porque mais uma lei de conservação que a gente deve ter ainda no contexto de relatividade é a conservação do número de partículas. Referenciais diferentes devem enxergar o número de partículas igual. Por quê? Porque se um referencial ou outro enxerga é, um número de partículas maior, significa que partículas foram criadas ou destruídas. Como? Porque se isso foi feito, tem que ter tido energia para isso. A energia você abdicou da conservação da lei da energia, a gente mostrou que a energia é conservada. Então, assim, o que é que você tem? Ganha a partir disso, né? E aí, isso vem justamente disso aqui. Quando você faz a derivada parcial, que você tem um somatório em mu, isso aqui dá zero. Você consegue mostrar que essa relação dá zero. E por quê? Para quem já estudou fluidos ou quem já fez Física 2 viu uma equação de continuidade lá. E essa equação aqui, esse que a gente está escrevendo como del mu, ele é simplesmente um sobre C del N del T do divergente, e aqui as outras componentes é o divergente da corrente. Ou seja, isso aqui é um sobre C del N del T menos. Não, nesse caso aqui vai dar mais, porque é só um produto, é só uma derivada, né? Vai dar mais. Ah, tá certo. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Perfeito. Vai dar mais. Chega a zero. Ou seja, isso é uma equação de continuidade. A gente está dizendo que o número de partículas que entra em um reservatório é o mesmo número de partículas que sai, independente dos observadores. E aí isso vai se aplicar quando se a gente fizesse, a gente pode fazer esses resultados para a corrente eletromagnética, por exemplo. Alguma dúvida, gente? A gente acaba de aula de hoje aqui. Eu entendo que essa última parte possa ter parecido um pouco mais difícil do que as outras. Ok, não tem nenhuma dúvida. Então a gente para a gravação aqui.